Olá, irmãos, esse é o nosso culto de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Mande esse link aí para os nossos irmãos, para que eles também possam participar do nosso culto de hoje. Ainda por aqui, servindo ao Senhor, a Deus, a igreja não para, a igreja permanece firme e forte dentro dos lares. A gente tem que comemorar, né, a quantidade de vidas aí que não se perderam, né? O número de mortes, pelo menos no nosso estado, diminuiu bastante. Mas vamos continuar em oração, vamos continuar nos cuidando para que o mais breve possível possamos voltar a estar na igreja, orando juntos, de mãos dadas, no tempo certo, com todos os devidos cuidados. Nós estamos cumprindo todos os protocolos, porque sabemos que servir a Deus é muito mais do que estar dentro de um templo. Eu creio que se você chegou até aqui, se você está buscando os vídeos aqui da igreja, é porque você tem interesse em manter a sua fé na palavra de Deus. E aqui nós falamos da palavra de Deus, não perdemos tempo com política, não perdemos tempo com esses debates sem sentido que estão acontecendo na mídia. O que nós nos preocupamos é com vidas, com famílias. E esse mês vamos tratar do tema de família, serão quartas em famílias PIB. E hoje nós vamos ver a história da família do carcereiro, carcereiro que cuidou da prisão de Paulo e Silas, do texto lá de Atos, capítulo 16, a partir do verso 23, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Já peço que você abra, vamos ler aqui esse texto e vamos tirar algumas lições da família do carcereiro, da transformação que Deus fez na família dele e da que ele pode fazer na sua vida se você se colocar como instrumento de Deus para abençoar a sua casa, a sua família. Vamos lá. Atos capítulo 16, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere no interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhe uma refeição. E com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que história belíssima. Que família transformada numa noite só, num encontro só com os discípulos Paulo e Silas, discípulos de Jesus que pregavam a palavra ali no livro de Atos. Vamos orar para que Deus nos ilumine e faça tirar grandes lições, que eu já tirei algumas, você pode tirar várias ainda, mas que o Senhor já me falou aqui para te contar nessa noite. Altíssimo Deus soberano, eu quero te agradecer por iluminar a nossa mente sempre para aprender na tua palavra. Que o Senhor traga aos corações dos nossos irmãos a mesma alegria que tive quando preparei esse sermão. Que a alegria de poder ver a transformação de um lar, de algo tão crítico, de um momento crítico na vida de um homem, que se transformou, que trouxe esperança para a sua família e que fez a sua família ver o mundo de forma diferente a partir daquele encontro. Que essa mensagem chegue às famílias, aos corações e que possamos ver mudanças nos corações dos pais e dos filhos e das mães. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. A família do carcereiro aqui. Por que eu estou falando da família do carcereiro? Porque, na verdade, tudo começou com ele. Né? Esse acontecimento, essa prisão de Paulo e Silas aconteceu por terem expulsado o demônio de uma jovem, né, que estava com uma adivinhação. Essa jovem estava trazendo muitos lucros para os homens daquela região. E aí esses homens se juntaram e disseram: "Olha, Paulo acabou com o nosso meio de vida." Tá? Esses dois homens aí chegaram aqui contando as histórias aí e
Chegou um ponto que Paulo olhou para aquela menina e naquele momento fez um exorcismo, ele tirou aquele espírito de adivinhação daquela jovem e aquele momento acabou o meio de vida, vamos dizer assim, daqueles homens. Eles foram até os juízes, né, disseram que eles estavam com práticas ilegais e aí foram açoitados na rua, diz o texto aí no verso 23, foram açoitados e foram presos de forma injusta e como pessoas de má índole, o que na verdade não era. O fato é que quando o carcereiro recebeu a ordem, ele recebeu a ordem de vigiá-los com cuidado, porque talvez aquele julgamento feito por a Paulo e Silas não foi um julgamento muito honesto, foi um julgamento baseado apenas no que falavam as pessoas, os comerciantes que ganhavam, que tinham dinheiro, né, em jogo. Então, eles chegaram para o carcereiro e olha, cuide bem desses homens, porque eles precisam eles estão dentro da lei, eles estão sob os cuidados do Estado. Se acontecesse alguma coisa, eles não sabiam quem era Paulo e Silas. A gente vê que posteriormente eles pedem que os próprios juízes vão lá para tirar eles de lá, porque eles foram presos injustamente. Mas esse não é o ponto, que você prestasse atenção em como o carcereiro, como foi a reação do carcereiro diante da situação. Porque nós vemos aqui no verso 24. No verso 24 diz, no verso 25, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. A cantoria e as orações de Paulo e Silas chamou a atenção do carcereiro. Um calabouço nessa época era um local escuro e muito sujo. O carcereiro deve ter ficado surpreso com a postura daqueles homens na situação que eles estavam. Talvez o que se ouvia num calabouço era choro e lamentação. Também o texto diz que os outros presos também ouviam. Portanto, o acontecimento para o carcereiro foi algo de extraordinário, né? Ele olha o que ele ouvia de dentro da cadeia em outros momentos: choro, dor, gente gemendo de dor, a sujeira, com certeza tinha ratos, era um local imundo. E naquele momento talvez ele parou e deve ter ouvido a cantoria de Paulo e Silas lá dentro. Mas como é que pode? Os caras foram açoitados na rua, presos injustamente, porque ele sabia que a prisão não era correta, né? Ele fez exatamente para cumprir a ordem, assim como um policial cumpre a ordem de fazer a barreira sanitária, mesmo a gente sabendo que existe ali uma falta até de vontade deles fazerem aquilo, mas é o dever deles, eles têm que cumprir, é a tarefa deles. Então a gente não pode culpar quem cumpre a lei, né? Quem coloca a lei em prática. Quem toma as decisões é que deveria ser responsabilizado. Então, o carcereiro, ele observa aquela situação, aqueles homens cantando e orando, enquanto deveriam estar chorando e reclamando da injustiça, e aquilo deve ter tocado o coração deles. Aí nós vamos para o verso 26 e 27. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Então o terremoto abalou o local de uma forma sobrenatural. A ligação que o carcereiro fez da oração e a cantoria dos discípulos fez com que a sua decisão extrema de tirar a própria vida demonstre o quanto ele estava preocupado com o rumo das coisas dali para frente. Nós, seres humanos, somos muito carentes de segurança, e no momento ele pensou em sua família, né? Ou talvez nem pensou em sua família, porque ele ia se matar e abandonar a sua esposa. Não se fala a quantidade, mas com certeza fala que tinha filhos, que era a família do carcereiro. Então, para muita gente, quando recebe uma notícia triste, uma notícia bombástica, ele abandona tudo, né? E essa foi a decisão aqui do carcereiro. Ele ia se matar. Ele viu que se aqueles presos tivessem ido embora, a sua responsabilidade, o seu dever como carcereiro teria caído por terra. Então ele se desesperou. E hoje a gente percebe que muita gente, quando perde emprego, quando perde algo que ele dava muito valor, ele logo se desespera. E tem muita gente que hoje está nas ruas, que hoje abandonou a vida, se entregou para as drogas, se entregou para a prostituição,
porque acha que não tem mais volta, que não tem mais jeito. Esse carcereiro, ele tinha tudo para não ter mais saída, e se ele tivesse matado ali, a família dele ia ficar abandonada. Eu digo aqui, a mensagem aqui é exatamente para que, primeiramente para os pais de família, primeiramente para os homens, que às vezes acham que não tem jeito de recuperar a sua família, o amor de sua família. Eu tenho certeza, se você que saiu de casa, você que se desesperou, você que acha que não é mais capaz de se entregar a sua vida para Deus, com certeza Deus vai restaurar a sua família, a sua casa de uma forma tal como aconteceu com esse rapaz. Se você acha que a sua família não tem mais jeito, que não vale mais a pena tentar, pense nas inúmeras possibilidades que o Senhor está dando no meio dessa crise. Peça perdão antes que seja tarde demais. Ainda existe forma, se corrija. Ainda há tempo para você resgatar a sua família. O problema é que o orgulho de muitos homens e de muitas mulheres de voltar, de pedir perdão, de tentar restaurar a família é muito grande. O orgulho é maior do que a vontade. Às vezes ele sai de um relacionamento e com aquela mentalidade, não, eu podia ter tentado mais, eu podia ter feito algo mais. Faça de tudo para que dê certo, mas não faça pela sua própria força. Muitos casais que tentam se reconciliar usando métodos humanos. Métodos, não, vou tentar fazer isso, se não der certo eu vou embora. Então quando você coloca a condição, você já não quer que dê certo. Então, a única condição que nós temos que colocar para restaurar a nossa família é Deus, é deixar que Deus restaure a família. E não tem nenhuma forma de Deus restaurar a família se você não convidá-lo para fazer parte do seu dia a dia. Aqui no verso 28 e 29 diz: mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Paulo impede que ele se suicide e logo depois o carcereiro pede luz para confirmar que eles estavam todos ali. O pedido de luz parece refletir também uma forma daquilo que muitas vezes nós temos. Nós pedimos uma luz. Quando a gente está desesperado, é isso que a gente pede. Meu Deus, me dá uma luz. Senhor, ilumina meu caminho. Sempre que você estiver na escuridão, procure a luz que vai clarear a sua mente nas decisões. O problema é que as pessoas, quando vão procurar luz num bar, vão procurar luz com mulheres casadas, vão se aconselhar com mulher solteira, que às vezes tem uma vida totalmente mal resolvida, ou vai se aconselhar com pessoas que a família já foi destruída. Meu irmão, onde é que você está procurando a sua luz? A Bíblia diz lá no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você quer buscar luz, não vá para o bar, que a cachaça, a bebida, a droga, a prostituição, isso não é luz, isso é mais escuridão. O problema é que as pessoas vão procurar em locais uma luz que não existe. Tudo aquilo que a droga, que a prostituição, que a bebida dá, é provisório, é momentâneo. E se você não buscar a verdadeira luz, a sua vida vai continuar cada vez mais indo para um buraco, cada vez mais indo para a escuridão. E vai ficar cada vez mais difícil a luz chegar dentro da sua família. Então o carcereiro olha para Paulo e Silas e diz: me dê luz, ele pede luz. A luz aqui é a luz normal, é algo que iluminasse para ele poder ver que os homens estavam ali daquele local. Mas a luz aqui pode simbolizar para nós hoje exatamente algo que hoje você deve ter ficado desempregado, hoje você deve estar sem saber o que fazer. Peça a luz, e essa luz ela vem de Jesus Cristo. É a luz que ilumina o caminho. Como diz aí a música, acho que do Roberto Carlos, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Letra linda que essa luz só pode ser Jesus. Então é ela que ilumina o caminho das pessoas. Não é um bar, não é a bebida, não é conselhos de pessoas. Eu moro próximo do hospital e essa é uma das... Não sei se vocês ouviram aí, eu ouço direto cenas de ambulâncias passando. Eu moro perto de 2 hospitais. Então, sempre que passa, eu faço uma pequena oração. Deus abençoe para que essa pessoa possa ter mais uma oportunidade, para que tenha mais uma luz.
Então, meu irmão, busca a luz de Jesus. Busca a luz daquele que vai verdadeiramente dar um caminho. Não se desespere. Esse homem ia tirar a própria vida com a sua espada, com o seu instrumento de trabalho. Não se desespere. Ainda existe uma chance, ainda existe uma luz. Verso 30. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Parece um grito de desespero. A pergunta do carcereiro que ele fez aos discípulos demonstra como temos que se achegar diante de Deus para que nossa família, começando por você, por mim e por você. Se você chegou até essa mensagem, se você chegou a esse vídeo, Deus quer contar com você para a mudança acontecer na sua família. Ah, mas pastor, eu não sou o pai da casa, eu não sou a mãe, eu sou o filho. A transformação na minha família começou comigo. Eu me converti, eu era adolescente da casa. Eu levei o evangelho para minha casa, o evangelho foi pregado na minha casa. O resultado, quem vai dar é Deus. Eu só pude ver esse resultado quando eu me casei com a minha esposa. E isso aconteceu. Hoje a luz de Cristo abrita dentro do meu lar. A gente tem problema? Tem. A gente tem crises? Tem dificuldades? Tem. Mas toda vida nós recorremos à luz de Jesus. Toda vida nós vamos para o caminho que sempre iluminou a nossa jornada, o nosso futuro. Por isso que aqui o carcereiro faz a pergunta: mas senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a demonstração. E aqui no verso 31 até o 33 diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Verso 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa, ou seja, a família do carcereiro era grande. Alegrou-se muito por haverem crido em Deus. A resposta de Paulo e Silas demonstra que é a partir de que começa a mudança. Logo depois ele apresentou a palavra que a todos receberam com alegria e foram todos batizados naquela mesma noite. A transformação do carcereiro foi tão grande que a família toda queria saber que Deus é esse que mudou de forma tão rápida o coração desse homem. Às vezes nós pensamos assim: ah, não tem um jeito. Tá? Muita gente, talvez alguns familiares seus devem ter falado assim: eu não tenho jeito, eu não tenho saída. Mas eu creio que você tem jeito, que você tem saída, se você confiar não nos seus amigos, não em qualquer outra forma que as pessoas buscam saída nessa terra, mas confiar que Deus é a sua única e Ele é a única saída para todos que querem e almejam ter uma família diante do altar de Deus. Não existe família perfeita, tá? Isso que você precisa saber, não existe família perfeita. O que existe é uma família em que Deus está com sua mão sobre ela. E apesar das crises que a família que serve a Deus e a que não serve a Deus passam, aquelas que servem a Deus encontram suporte espiritual, emocional e físico também, porque a gente se cuida. A igreja ela é feita de várias famílias que se cuidam. A gente não deixa ninguém passar necessidade, a gente não deixa nenhum dos nossos membros precisando de ajuda sem colocar a mão para ajudar. Essa é a diferença de uma família que tem a mão de Deus sobre elas. Que você seja um instrumento de Deus para a transformação de sua família. Se Deus te chamou, você é pai, é filho ou a mãe, Deus quer te usar para que você seja um instrumento de transformação dentro da sua família nesse mês de maio. Convide sua família para assistir os vídeos aqui para frente nesse mês de maio. Vamos falar muito nesse tema. Hoje foi a família do carcereiro e nas demais quartas-feiras vamos falar de outras famílias e suas lições para a nossa família nos dias atuais. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Altíssimo Deus, eu te agradeço pela oportunidade de falar ao teu povo da importância de trazer Deus para a nossa casa, e não só lá no templo, só lá na igreja, para que tenhamos lares fortalecidos depois da maior crise que já vivemos na nossa geração. Pai, coloca
tua mão sobre os lares das pessoas que chegaram a esse vídeo, para que haja transformação, para que haja luz, para que assim como o carcereiro, eles possam se alegrar na presença dos filhos de Deus e assim ter a sua casa transformada pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. A todos vocês uma ótima quarta-feira. Hoje à noite, daqui a pouco, depois dessa live, vou me reunir com os líderes para a gente decidir a reabertura dos cultos, se vai ser nesse domingo ou no próximo. E a gente avisa amanhã aí nos nossos canais, no Instagram e no WhatsApp da igreja, nos grupos da igreja, se vai ter ou não, tá? Só sabendo que se tiver abertura é 25%, vai ter que ter cadastro. E não se sinta, meu irmão, obrigado a ir pro culto, tá? Se a gente abrir e você não conseguir ir, agendar, não se sinta obrigado, você não é obrigado a ir pro culto. Irmãos que não foram vacinados, pastor, eu quero continuar assistindo de casa, fique à vontade, tá? Só para quem quiser se sentir à vontade de ir pro culto é que vai. Não sinta obrigado, porque vai abrir, tem que ir todo mundo não, tá? Cuide-se primeiro, a gente está fazendo o possível para transmitir o vídeo chegar na sua casa. A mesma mensagem que você vai ver lá, você vai ver em casa, tá? E que Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta-feira e se cuide.